O coronel Teodoro morreu e deixou apenas uma enxada enferrujada para o homem que o serviu por 30 anos, como se fosse um bicho. A viúva deu gargalhadas da herança miserável na frente de todos, mas o erro dela foi não perceber que o cabo daquela ferramenta guardava um peso estranho. Dentro da madeira oca estava escondida a prova de um crime que derrubaria o império da fazenda e mudaria o dono daquelas terras para sempre. Repara bem no que eu vou te contar, porque essa não é apenas uma história de injustiça. É sobre como o orgulho cega quem se acha dono da vida dos outros. A Fazenda Santa Cruz, no interior do Rio de Janeiro, era um lugar onde o sol parecia queimar mais forte do que em qualquer outro canto. O cheiro de café secando no terreiro se misturava com o cheiro de suor e medo que vinha das senzalas. No centro de tudo isso estava Eleutério, um homem de 55 anos, pele curtida pelo fogo da forja e mãos que pareciam feitas de couro e ferro. Ele era o ferreiro, o homem que consertava os arados, que batia os pregos e que por 3 décadas foi a sombra do coronel Teodoro. Eleutério não falava muito, ele ouvia o som do metal, o estalo da madeira e, principalmente, o sussurro das paredes da casa grande. O coronel Teodoro não era um santo, longe disso, mas ele tinha uma dívida de vida com Eleutério. Anos atrás, o ferreiro o tirou debaixo de uma carroça tombada, usando a força dos próprios braços para evitar que o patrão fosse esmagado. Por causa disso, todos na vila comentavam que, quando o velho morresse, Eleutério seria finalmente um homem livre. O coronel tinha prometido a alforria em voz alta, mais de uma vez diante de testemunhas, mas palavra de homem rico às vezes some no vento assim que o caixão desce na cova. A morte do coronel foi rápida demais. Ninguém esperava. Numa segunda-feira ele estava gritando com os colonos, e na quarta-feira já estava frio em cima da mesa de jantar. O médico da vila disse que foi o coração, mas quem conhecia o coronel sabia que ele tinha o peito forte como um touro. Naquela noite, enquanto o corpo era velado, Dona Escolástica, a viúva, não derramou uma lágrima sequer. Ela circulava pela sala com um leque de seda preta, os olhos secos e um brilho de pressa no olhar. Ao lado dela, sempre um passo atrás, estava Germano, o feitor da fazenda. Um homem de braços grossos e alma curta, que olhava para as terras como se já fossem dele. Eleutério assistiu a tudo da porta da cozinha. Ele viu como Escolástica e Germano trocavam olhares rápidos, quase imperceptíveis, para quem não estivesse prestando atenção. Ele sentiu o cheiro de algo estranho no ar, algo que não era apenas o perfume forte das flores do velório. Era um cheiro metálico amargo, que parecia vir da xícara de tônico, que o coronel tomava toda santa manhã para fortalecer o sangue. O enterro foi rápido, sem muita conversa. Assim que a última pá de terra caiu sobre o caixão, Escolástica mandou chamar o tabelião Valeriano. Ela tinha pressa. Queria o inventário, queria o dinheiro e, acima de tudo, queria se livrar do que ela chamava de entulho da fazenda. Para ela, Eleutério era o maior de todos os entulhos. Ela o odiava porque ele sabia demais, porque ele era a prova viva da gratidão que o coronel tinha por um homem que ela considerava inferior a um animal de carga. No dia da leitura do testamento, o pátio da fazenda estava cheio. Vizinhos curiosos e os outros trabalhadores olhavam com expectativa. Eleutério estava lá, num canto, com o chapéu nas mãos. Ele esperava a carta de alforria. Ele esperava o papel que diria ao mundo que ele não pertencia mais a ninguém. Mas o que aconteceu foi um golpe de faca cega. O tabelião Valeriano, um homem que parecia feito de papel velho e burocracia, pigarreou e abriu o documento selado. Escolástica estava sentada numa cadeira de balanço, balançando devagar, com um sorriso que não chegava aos olhos. O tabelião começou a ler as terras, as cabeças de gado, a mobília luxuosa, tudo para a viúva. E então, ele parou. Olhou para o papel, limpou os óculos e olhou para Eleutério. Para o negro Eleutério, pelos serviços prestados, o tabelião fez uma pausa dramática. Eleutério sentiu o coração bater contra as costelas. Deixo a minha enxada de ipê negro, aquela que se encontra no canto da oficina, para que ele continue a trabalhar a terra com o mesmo empenho de sempre.
Um silêncio pesado caiu sobre o pátio. Depois veio a gargalhada. Escolástica riu tão alto que os pássaros levantaram voo das árvores próximas. Ela se levantou, caminhou até Eleutério e, diante de todos, tirou um pedaço de papel do bolso. Era a carta de alforria que o coronel tinha deixado pronta. Ela olhou nos olhos do ferreiro e, com um movimento lento e cruel, rasgou o papel em 1000 pedaços, jogando-os na lama. A herança de um escravo é o trabalho, Eleutério, ela disse com a voz carregada de veneno. O coronel estava gagá no fim da vida, achando que daria liberdade para a ferramenta de trabalho. Você fica, e vai ser vendido para o leilão de Minas assim que eu organizar a papelada. Agora, pegue sua enxada velha e saia da minha frente. Germano, o feitor, riu junto. Ele foi até a oficina, pegou a ferramenta e a jogou nos pés de Eleutério. A enxada bateu no chão com um barulho seco. Ela estava imunda, coberta de ferrugem e terra seca. Parecia um lixo. Mas Eleutério, o homem que conhecia o peso de cada metal, não disse nada. Ele se baixou, pegou a enxada pelo cabo e, naquele momento, o mundo dele parou. O cabo era de ipê negro, uma madeira densa, pesada e escura. Mas quando Eleutério a segurou, ele sentiu algo que ninguém mais notaria. O equilíbrio estava errado. Uma ferramenta de qualidade tem o peso distribuído de forma que o esforço seja menor. Aquela enxada, no entanto, tinha um peso morto concentrado no meio do cabo. Além disso, ao bater na palma da mão, o som que a madeira produzia não era o som sólido de um galho maciço. Era um som oco, abafado, como se houvesse algo preso lá dentro. Eleutério não mudou a expressão. Ele não era bobo. Se Escolástica ou Germano percebessem que ele tinha notado algo, ele estaria morto antes do pôr do sol. Ele apenas colocou a enxada no ombro e caminhou em direção à senzala, sentindo os olhos de Germano queimando suas costas. O feitor queria quebrar Eleutério, queria vê-lo chorar ou implorar. Mas o ferreiro era feito de material mais resistente. Naquela noite, a fazenda estava em festa na Casa Grande. Escolástica e Germano comemoravam com vinho caro. Eles achavam que tinham vencido. Achavam que a prova do crime deles, o pequeno frasco de veneno que Escolástica usou para temperar o tônico do marido, tinha sumido para sempre. Eles achavam que o testamento real, aquele que dava a fazenda aos libertos como reparação, tinha sido queimado na lareira. Mas o que eles não sabiam é que o coronel Teodoro, nos seus últimos dias, não estava tão cego quanto eles pensavam. Ele tinha visto os dois sussurrando nos cantos. Ele tinha sentido o gosto amargo na bebida. E, sabendo que não teria tempo de chamar a polícia na cidade, ele usou a única coisa que sabia que Escolástica desprezaria: o trabalho manual. No silêncio da sua oficina, horas antes de cair de cama pela última vez, o coronel tinha chamado o marceneiro da vila, sob segredo de confissão, para preparar algo especial. Um cabo de enxada que fosse uma caixa forte. Eleutério sentou-se no chão de terra batida da senzala. A única luz vinha de uma pequena lamparina de azeite. Ele passou a mão pela madeira do ipê negro. Era um trabalho primoroso. A emenda era quase invisível, disfarçada pelos veios naturais da madeira e por uma camada de graxa e sujeira proposital. Eleutério fechou os olhos e usou os dedos de ferreiro, dedos que sentiam a menor irregularidade no metal quente. Ele encontrou uma pequena ranhura, um detalhe que só quem lida com montagem de ferramentas perceberia. Era um encaixe de pressão, mas ele não podia abrir ali. Não agora. Ele ouviu passos do lado de fora. Eram as botas pesadas de Germano fazendo a ronda noturna. O feitor estava nervoso. Ele sentia que algo estava errado, mas não conseguia dizer o quê. Ele odiava Eleutério com uma paixão doentia, principalmente porque o ferreiro nunca baixava a cabeça. Germano parou diante da porta da senzala de Eleutério. Ainda acordado, ferreiro, aproveita o descanso. Amanhã você vai começar a cavar a sua própria sorte com essa sucata que o patrão te deixou. Vou te fazer trabalhar até você esquecer como se fala. Eleutério não respondeu. Ele apenas deitou a enxada ao seu lado e encarou a escuridão. Ele sabia que o tempo era curto. Escolástica queria vender tudo rápido. Ela queria o dinheiro para fugir com Germano para a capital.
longe dos olhares da vizinhança, que já começava a estranhar a morte súbita do coronel. O que Escolástica não contava era com a memória daquela fazenda. Luzia, a cozinheira, estava escondida nas sombras da cozinha naquela noite de velório. Ela viu Escolástica lavando o frasco de vidro azul no meio da madrugada. Ela viu o medo nos olhos da patroa quando um prato caiu no chão. Luzia sabia, mas o medo do chicote de Germano era maior que o desejo de justiça, pelo menos por enquanto. Eleutério sabia que precisava de aliados, mas não podia confiar em ninguém. Se ele fosse pego com qualquer documento, seria acusado de roubo. Naquela época, a palavra de um homem como ele não valia nada contra o papel assinado de uma viúva influente. Ele precisava de uma prova física que não pudesse ser contestada, e ele sentia que essa prova estava pesando no cabo daquela enxada. O plano de Escolástica era cruel. Ela não queria apenas vender Eleutério, ela queria humilhá-lo. Ela marcou o leilão para o final da semana, convidando todos os fazendeiros da região. Ela queria mostrar que o favorito do coronel agora não passava de mercadoria barata. Mas enquanto ela planejava a venda, Eleutério planejava a verdade. Ele sabia que o ipê negro é uma madeira que resiste ao tempo, mas que se torna quebradiça se for submetida a um calor muito específico e rápido em um ponto de pressão. Como ferreiro, ele sabia exatamente onde bater, mas ele não podia quebrar a enxada ainda. Se o segredo fosse revelado antes da hora, Germano o mataria e queimaria tudo. O suspense na fazenda era como uma corda esticada até o limite. Cada vez que Escolástica passava por Eleutério e ria, ela estava, sem saber, apertando o nó em volta do próprio pescoço. Ela desprezou a ferramenta, chamou-a de lixo, de herança miserável. Mal sabia ela que aquela enxada não servia para arar a terra, mas para cavar a cova da sua própria impunidade. No dia seguinte, o primeiro grande teste aconteceu. Germano, num acesso de fúria por ver Eleutério em silêncio, caminhou até ele na forja. O feitor olhou para a enxada encostada na parede. "Essa porcaria não serve nem para calçar porta", disse Germano pegando a enxada. "Acho que vou quebrar essa madeira e usar para acender o fogo." "O que você acha, ferreiro?" Eleutério sentiu o sangue gelar. Se Germano quebrasse o cabo de qualquer jeito, o que estava lá dentro poderia ser destruído ou cair aos pés do inimigo. O risco era total. Eleutério estava a um passo da morte, mas ele precisava manter a calma. Ele precisava que Germano largasse aquela ferramenta ou tudo estaria perdido antes mesmo de começar. O destino de todos na fazenda Santa Cruz estava pendurado por um fio, e esse fio era um cabo de madeira velha que guardava o segredo de um assassinato. O cabo de ipê negro estava a centímetros das chamas da forja, e o coração de Eleutério batia como uma marreta contra o peito. Germano, com aquele sorriso de dentes podres e olhos injetados, queria ver o ferreiro sofrer. Para o feitor, quebrar aquela enxada não era apenas destruir um pedaço de madeira, era esmagar a última lembrança de dignidade que o coronel tinha deixado para o homem que o serviu por 30 anos. Mas o que Germano não sabia era que se aquela madeira queimasse, o segredo que poderia levá-lo à forca viraria cinzas junto com ela. "Essa madeira tá velha, seu Germano", disse Eleutério, com a voz mais calma que conseguiu arrancar do fundo da alma. "Se jogar no fogo agora, vai dar um estalo que pode pular brasa no seu olho. Ipê negro, quando tá seco assim, vira pólvora." Germano parou. Ele era um homem covarde, e o medo de se ferir era maior que o prazer de ver a tristeza alheia. Ele jogou a enxada no chão de terra batida da oficina com um baque surdo. Aquele som oco de novo. Eleutério fechou os olhos por um segundo, rezando para que o feitor não tivesse ouvido a diferença. O metal da ferramenta estava enferrujado, mas o cabo guardava um mistério que pesava mais do que qualquer ferro. "Pega essa porcaria e some da minha frente", rosnou Germano, cuspindo no chão. "Amanhã o comprador de minas chega. Ele não quer saber de ferreiro com ferramenta velha. Ele quer lombo forte para carregar saca de café. Trata de limpar esse lixo, porque vai ser a única coisa que você vai levar para o resto da vida." Eleutério pegou a enxada e saiu. Ele sentia o peso do objeto de um jeito diferente agora. Não era mais uma ferramenta. Era uma bomba relógio.
Ele caminhou até a senzala sentindo o suor frio escorrer pelas costas. O sol estava se pondo, tingindo o céu de um vermelho que parecia sangue, e o silêncio da fazenda era cortado apenas pelo som das correntes e o lamento baixo de quem já sabia que o destino era o leilão. Naquela noite, Eleutério não dormiu. Ele esperou até que o ronco dos outros homens preenchesse o barracão e que a luz da lua entrasse pelas frestas das paredes de pau a pique. Ele sentou-se num canto escuro, longe de qualquer olhar curioso. Com uma faca pequena, que ele escondia entre as pedras do chão, ele começou a raspar a graxa e a sujeira acumulada no meio do cabo da enxada. Repara bem na paciência desse homem. Ele não podia forçar a madeira. Se rachasse o ipê do jeito errado, o conteúdo poderia se perder. Ele trabalhou por horas, centímetro por centímetro, até encontrar a linha de união. Era um trabalho de mestre. O coronel tinha planejado aquilo com um cuidado desesperado. Quando a pressão certa foi aplicada num ponto que parecia apenas um nó da madeira, o cabo cedeu com um clique seco. Dentro do ipê negro, oco e forrado com um pedaço de veludo velho para não fazer barulho, Eleutério encontrou o que mudaria tudo. Primeiro, um pequeno frasco de vidro azul, ainda com restos de um pó branco grudado nas paredes internas. Eleutério sabia o que era aquilo. Ele já tinha visto aquele pó nas mãos do boticário da vila quando o coronel teve uma infestação de ratos no celeiro. Era arsênico. Mas o frasco tinha algo a mais, um selo de cera na tampa com a marca do anel de Dona Escolástica. Ela tinha sido descuidada no seu triunfo. Mas não era só isso. Enrolado firmemente havia um pergaminho grosso amarrado com uma fita de couro. Eleutério, que tinha aprendido a ler escondido na biblioteca do coronel, enquanto limpava as estantes, abriu o papel com as mãos tremendo. Não era apenas uma carta de alforria. Era o testamento real. O documento que o tabelião Valeriano nunca viu. Nele, o coronel confessava que temia pela própria vida, que sabia que sua esposa e o feitor estavam tentando apressar sua partida. Ele declarava Eleutério um homem livre e, mais do que isso, deixava uma parte das terras dos fundos para ele e para os outros escravizados que tinham sido fiéis por décadas. A prova estava ali, o crime e a justiça, escondidos dentro de uma ferramenta de trabalho que a vilã chamou de lixo. Mas o perigo agora era 10 vezes maior. Se alguém entrasse ali e visse aquele papel, Eleutério seria enforcado antes de conseguir abrir a boca. Ele enrolou tudo de volta, fechou o cabo com um encaixe perfeito e abraçou a enxada como se fosse sua própria vida. Eleutério. O sussurro veio do escuro e quase fez o ferreiro pular. Era Luzia, a cozinheira. Ela estava parada na sombra da porta, os olhos arregalados, refletindo a pouca luz da lua. Ela tinha visto tudo. O medo de Eleutério foi substituído por uma tensão elétrica. Luzia era uma mulher que sofria calada, mas que via tudo o que acontecia na casa grande. Eu vi o que você achou, disse ela, aproximando-se com passos de gato. Eu vi ela colocando o pó na xícara dele, Eleutério. Eu vi assim a rindo enquanto o coronel tossia sangue na cama. Eu não falei nada porque o Germano disse que cortaria minha língua se eu abrisse o bico para o doutor. Luzia, se eles descobrirem que eu estou com isso, a gente não chega no amanhecer, disse Eleutério, a voz baixa e urgente. O leilão é daqui a 2 dias. Ela quer vender todo mundo para sumir com o rastro do que fez. Ela vai vender você primeiro, Luzia alertou, a voz trêmula. Eu ouvi ela falando com o comprador. Ela disse que você é perigoso porque pensa demais. Ela quer você longe, em Minas, onde ninguém vai ouvir sua história. O problema é que o tempo estava correndo contra eles. Enquanto Eleutério e Luzia conversavam nas sombras, na casa grande, Escolástica e Germano brindavam. A ganância dela era tão grande que ela já tinha começado a empacotar as pratas da família. Ela não sentia remorso. Para ela, o coronel era apenas um obstáculo para a vida de luxo que ela queria ter na capital, ao lado do seu amante bruto. O tabelião vem amanhã para assinar a transferência das terras para o comprador, disse Escolástica, ajeitando o cabelo diante do espelho de cristal. Depois que o dinheiro entrar na conta, o resto desses negros pode ser levado em corrente. Não quero sobrar ninguém que se lembre do nome do meu falecido marido.
Germano riu, passando a mão pesada pelo ombro da patroa. E o ferreiro? Ele ainda está agarrado com aquela enxada velha. Parece que enlouqueceu de vez. Deixe que fique com ela, Escolástica desdenhou. É bom que ele se lembre, a cada golpe na terra, que o patrão dele só deu importância a um pedaço de pau podre no fim das contas. O orgulho dele vai ser a sua própria corrente. Mas o que nenhum dos dois contava era com a audácia de um homem que não tinha mais nada a perder. Naquela mesma noite, Eleutério tomou uma decisão. Ele não podia fugir. Se fugisse, seria caçado como um bicho e os documentos seriam perdidos. Ele precisava que a justiça fosse feita ali, na frente de todos, onde a humilhação tinha acontecido. Ele passou o restante da madrugada na oficina, mas não estava limpando a ferrugem da enxada como Germano mandou. Ele estava preparando o metal. Ele usou o calor da forja para criar uma tensão específica na lâmina de ferro, de modo que, quando ela batesse numa superfície dura com um ângulo certo, o impacto fosse transferido diretamente para o ponto de trava do cabo. Ele estava transformando a enxada numa chave que abriria a verdade no momento exato. O dia amanheceu cinzento, com uma névoa baixa que cobria os cafezais. O clima na fazenda era de funeral, mas não pelo coronel, e sim pela liberdade que todos sentiam que estava sendo enterrada. O comprador de Minas chegou cedo. Era um homem de olhos frios, que olhava para os dentes dos trabalhadores como se olhasse para cavalos em uma feira. Dona Escolástica recebeu o homem com toda a pompa. O tabelião Valeriano também estava lá, com seus papéis e carimbos, pronto para oficializar a venda que desmembraria dezenas de famílias. Eleutério foi trazido para o centro do pátio, com as mãos amarradas, mas ele insistiu em levar a enxada. "Para que esse negro quer carregar esse lixo?" perguntou o comprador, fazendo uma careta de nojo. "É a herança dele", zombou Germano, dando um empurrão em Eleutério. "O coronel achou que ele merecia apenas isso. Deixa ele levar. Vai servir para ele trabalhar até cair morto nas suas terras, patrão." Eleutério olhou para o tabelião. Ele sabia que Valeriano era um homem de regras. Se ele visse um documento oficial, com o selo real e a assinatura legítima do coronel, ele não poderia ignorar, por mais que Escolástica gritasse. Mas como chegar perto do tabelião com Germano e seus capangas armados em volta? Foi então que aconteceu o primeiro imprevisto. Luzia, que carregava uma bandeja de café para os senhores, tropeçou perto de Germano, derrubando a bebida quente no braço do feitor. O grito de dor de Germano quebrou o silêncio do pátio, e por um segundo, a atenção de todos se voltou para a confusão. Era a chance de Eleutério. Ele deu um passo à frente, mas um dos capangas, percebendo o movimento, puxou o chicote. "Fica parado, peça, ou eu te abro o lombo aqui mesmo!" O risco era total. Eleutério sentiu o suor escorrer pela testa. Ele olhou para a enxada no chão. Ele precisava de apenas um golpe. Um único movimento para mostrar o que o ipê negro escondia. Mas se ele falhasse, se a madeira não abrisse, ele seria morto ali mesmo, na frente de todos, e o segredo do coronel morreria com ele. Dona Escolástica, recuperando a compostura, olhou para Eleutério com um desprezo que gelaria o sangue de qualquer um. "Chega de teatro. Tabelião, assine logo isso. Quero esse homem fora das minhas terras em 1 hora. Ele e essa enxada maldita que me dá asco só de olhar." O tabelião pegou a pena e a mergulhou no tinteiro. A ponta da pena tocou o papel. Foi naquele momento que Eleutério percebeu algo que ninguém mais tinha visto. No bolso do paletó de Germano, que ainda xingava Luzia, estava o anel de sinete do coronel. Eles não tinham apenas matado o homem. Eles estavam roubando sua identidade para validar documentos falsos. A tensão no pátio era tão forte que parecia que o ar ia explodir. Eleutério sabia que, se o tabelião assinasse aquele papel, a venda seria legalizada e ele seria levado embora. Ele precisava agir agora. Mas quando ele se preparou para falar, o comprador de Minas deu um passo à frente e chutou a enxada de Eleutério para longe. "Não quero esse lixo na minha fazenda", disse o comprador. "Quebrem essa madeira agora e joguem no mato. O escravo vai limpo." Germano, com o braço ainda ardendo do café, viu a oportunidade de se vingar. Ele pegou um machado que estava encostado na parede da casa grande e caminhou em direção à enxada de ipê negro.
Eleutério tentou se soltar das cordas, mas foi golpeado na cabeça por um dos capangas, caindo de joelhos na lama. "Vou moer essa herança em 1000 pedaços", gritou Germano, erguendo o machado sobre a cabeça. O que ninguém sabia, e o que o feitor estava prestes a descobrir da pior maneira possível, era que o ipê negro não era apenas uma madeira dura. O coronel tinha reforçado o interior do cabo com uma alma de aço temperado para proteger os documentos. Se Germano batesse ali com força total, o ricochete seria violento. O destino de todos estava prestes a ser decidido por um golpe de machado, e a verdade estava por um fio de madeira escura. O impacto do machado contra o cabo de ipê negro produziu um som que ninguém ali esperava. Não foi o estalo de madeira se partindo, mas um tinido metálico, agudo, que vibrou pelo pátio e fez os pássaros silenciarem nas árvores. O machado de Germano ricocheteou com tanta força que o feitor quase perdeu o equilíbrio, cambaleando para trás enquanto uma dor lancinante subia pelo seu pulso. A ferramenta de Eleutério continuava intacta no chão, mas agora havia um pequeno vinco na madeira, revelando um brilho prateado por baixo da sujeira. "Que diabo de madeira é essa?", rosnou Germano, massageando o braço e olhando para a enxada como se ela fosse uma assombração. Os outros fazendeiros que assistiam ao leilão começaram a murmurar. No campo, a superstição corre mais rápido que a água, e ver uma ferramenta vencer um machado de aço era sinal de coisa ruim. Dona Escolástica sentiu um frio na espinha que ela tentou disfarçar com um bufo de impaciência. Ela olhou para Eleutério, que ainda estava de joelhos, o sangue escorrendo do corte na testa e manchando a lama. O ferreiro não desviava o olhar. Ele não olhava para ela com ódio, mas com uma certeza que a incomodava mais do que qualquer ameaça. Era o olhar de quem sabe algo que você ainda não descobriu. "Chega dessa palhaçada!", gritou Escolástica, a voz fina e autoritária cortando os murmúrios. "Germano, jogue esse pedaço de pau no poço agora, e levem esse negro para o palanque. O senhor Valeriano não tem o dia todo, e os compradores estão esperando." O comprador de Minas, um homem chamado Doutor. Arnaldo aproximou-se da enxada com curiosidade. Ele era um homem prático, pouco dado a assombrações, mas muito atento a qualquer coisa que pudesse valer dinheiro. "Espere um pouco, dona Escolástica. Se essa madeira é tão dura assim, talvez o coronel tenha deixado algo mais valioso do que parece. Deixe-me ver isso." Foi nesse momento que o plano de Eleutério quase ruiu. Se o Dr. Arnaldo pegasse a enxada e decidisse examiná-la com calma, ele encontraria o encaixe secreto. Ele levaria o segredo embora para Minas, e a justiça nunca seria feita na fazenda Santa Cruz. O ferreiro precisava agir, mas como estando amarrado e sob a mira dos capangas? Repara na astúcia de quem foi forjado no fogo. Eleutério sabia que o ponto fraco de Escolástica era a sua pressa e o medo de ser descoberta. Ele pigarreou cuspindo o sangue que entrava em sua boca e falou em voz alta para que todos ouvissem. "O coronel disse que só quem tem as mãos limpas pode abrir o que ele deixou", disse Eleutério, a voz rouca mas firme. "A sinhá tem medo da madeira, porque sabe que o ipê negro não mente. Ele guarda o que a terra não quis comer." Um silêncio sepulcral caiu sobre o pátio. Escolástica ficou pálida, a cor fugindo de seu rosto como se tivesse visto um fantasma. As palavras de Eleutério tocaram exatamente no nervo exposto da sua culpa. Ela sabia que o corpo do marido estava enterrado, mas o que ele sabia antes de morrer era o que a assombrava todas as noites. "Cale a boca, seu animal!", gritou Germano, avançando para chutar Eleutério novamente. Mas o tabelião Valeriano, que até então estava apenas observando, levantou a mão pedindo ordem. "Um momento, Germano", disse o tabelião. Ele era um homem de leis, e qualquer menção a heranças ou segredos de falecidos despertava sua obrigação burocrática. O coronel Teodoro era um homem de posses, e embora o testamento que li fosse claro, a lei me obriga a investigar qualquer ambiguidade. Se este homem afirma que há algo mais, eu, como autoridade presente, devo verificar. Escolástica sentiu o chão fugir sob seus pés. "Isso é um absurdo, Valeriano. Vai dar ouvidos a um escravizado delirante. Ele está apenas tentando ganhar tempo para não ser vendido." "Pode ser", respondeu o tabelião,
aproximando-se da enxada. Mas o som que este objeto fez ao ser golpeado não foi normal. Dr. Arnaldo, o senhor concorda? O comprador de minas assentiu, cruzando os braços. De fato, parecia que o machado bateu em um trilho de trem. Nunca vi IP nenhum, por mais velho que fosse, ter essa resistência. O problema é que o tabelião não sabia como abrir o cabo. Ele virou a enxada de um lado para o outro, forçou a lâmina enferrujada, mas nada aconteceu. Germano, percebendo que o segredo ainda estava seguro, tentou retomar o controle da situação. É apenas uma alma de ferro que o coronel mandou colocar para a ferramenta não quebrar no cascalho, mentiu Germano, aproximando-se do tabelião. Eu mesmo vi quando ele mandou fazer. Não tem nada dentro a não ser metal e madeira. Vamos acabar com isso. O sol está subindo e o gado precisa ser tocado. Eleutério via a chance escapando entre os dedos. O tabelião estava quase acreditando na mentira de Germano. A dúvida estava se dissipando e a ganância de Escolástica estava prestes a vencer. Foi então que Eleutério olhou para Luzia, que ainda estava perto da escada da casa grande, com a bandeja vazia nas mãos. Luzia entendeu o recado. Ela sabia que se não fizesse nada agora, Eleutério seria levado e ela ficaria sozinha com aqueles assassinos. Com o coração saindo pela boca, ela deu um passo à frente, quebrando a regra invisível de que ninguém da cozinha falava no pátio sem ser chamado. "O senhor tabelião", começou ela com a voz trêmula. Todos os olhos se voltaram para ela. Escolástica lançou um olhar que prometia a morte, mas Luzia não recuou. "O coronel, ele não mandou colocar ferro nenhum. Ele passou a última noite dele na oficina sozinho. Eu vi a luz da forja acesa até o galo cantar, e ele estava com um papel na mão. Um papel grande com um selo vermelho." "Mentira!" gritou Escolástica, avançando para dar um tapa no rosto de Luzia. Mas o doutor Arnaldo segurou o braço da viúva. "Deixe a mulher falar, dona Escolástica. Se não há nada a esconder, por que tanto nervosismo?" perguntou o comprador com um tom de voz que já não era mais amigável. A desconfiança agora era uma mancha de óleo se espalhando no pátio. O tabelião valeriano olhou para Eleutério. "Como abre, ferreiro? Se você sabe tanto, diga como se abre essa ferramenta." "As cordas", disse Eleutério, indicando os pulsos amarrados. "Eu preciso das mãos. O segredo é um encaixe de pressão que só quem conhece o peso do IP consegue destravar. Se forçar do jeito errado, o que tem dentro se destrói." Germano puxou a arma da cintura, uma garrucha velha, mas eficiente. "Ninguém solta esse negro. Ele vai usar a enxada para matar alguém. É um truque." A tensão chegou ao ponto de ruptura. De um lado, o feitor armado e a viúva desesperada. Do outro, o tabelião e o comprador, movidos pela curiosidade e pelo dever. E no centro de tudo, um ferreiro que guardava a chave para a ruína de um império. "Eu garanto a segurança", disse o doutor Arnaldo, sacando sua própria arma muito mais moderna e bem cuidada que a de Germano. "Soltem o homem. Se ele fizer um movimento brusco, eu mesmo cuido dele. Mas eu quero ver o que tem dentro desse cabo." Relutante, e sob as ordens do tabelião, um dos capangas cortou as cordas de Eleutério. O ferreiro massageou os pulsos, sentindo a circulação voltar. Ele se levantou devagar, cada osso do corpo protestando. Ele caminhou até a enxada e a pegou com uma reverência que parecia um ritual. Mas o que ninguém sabia era que Germano tinha um plano reserva. Enquanto Eleutério se preparava para abrir o cabo, o feitor fez um sinal discreto para 2 capangas que estavam posicionados atrás do tabelião. Se o documento aparecesse, eles deveriam criar um tumulto, tomar o papel e queimá-lo ali mesmo, no meio da confusão. Eleutério posicionou a enxada sobre um cepo de madeira. Ele não usou força. Ele usou técnica. Ele bateu com o calcanhar da mão em 3 pontos específicos do cabo, criando uma vibração que percorreu a madeira. No terceiro golpe, o estalo que todos esperavam aconteceu. Não foi um estalo de quebra, mas o som de um mecanismo de precisão sendo liberado. O topo do cabo deslizou para o lado, revelando o oco forrado de veludo. O silêncio no pátio era tão profundo que se podia ouvir a respiração ofegante de Escolástica. Eleutério não tirou o conteúdo. Ele apenas estendeu a ferramenta para o tabelião.
Valeriano, com as mãos trêmulas, retirou primeiro o pequeno frasco de vidro azul. Quando ele viu o selo de cera com o anel de escolástica, ele olhou para a viúva com uma expressão de horror. Ele conhecia aquele anel. Ele mesmo tinha oficializado o uso dele em documentos da fazenda. Isso é veneno, murmurou o tabelião, abrindo o frasco e sentindo o cheiro amargo que ainda restava. É o tônico do meu marido, gritou Escolástica tentando avançar. Eleutério roubou meu anel e forjou isso. É um complô. Mas o tabelião já estava retirando o pergaminho. Ao abrir o papel e ver a letra firme e inconfundível do coronel Teodoro, ele soube que a história da fazenda Santa Cruz tinha acabado de mudar de dono. Mas antes que ele pudesse ler a primeira linha, Germano deu o sinal. Agora! Gritou o feitor, disparando a garrucha para o alto. A confusão estourou como um barril de pólvora. Os capangas avançaram, derrubando o tabelião. Escolástica tentou agarrar o pergaminho, as unhas cravando no papel como garras. Eleutério, mesmo ferido e fraco, jogou-se sobre a viúva para proteger o documento. Foi um caos de gritos, poeira e tiros. No meio da briga, o pergaminho voou da mão do tabelião e caiu perto da forja, onde as brasas ainda estavam vivas. O risco de a prova final virar fumaça era real. Germano, vendo que tudo estava perdido, decidiu que se ele não teria a fazenda, ninguém teria. Ele correu em direção à forja com o machado na mão, pronto para destruir o papel e quem estivesse no caminho. Eleutério viu o perigo. Ele viu que a justiça estava a segundos de ser incinerada. Foi aí que ele percebeu que a enxada de Ipê Negro tinha um último propósito. Ele a girou nas mãos com a destreza de quem passou a vida manejando ferro quente. O que aconteceu em seguida foi tão rápido que poucos conseguiram descrever depois. O destino daquela fazenda, de Luzia, de Eleutério e de todos os que sofreram sob o chicote de Germano estava sendo decidido em um pátio coberto de lama e sangue. Que a verdade, embora escrita no papel, precisava de um ato de coragem para sobreviver ao fogo da ganância. Germano desceu o machado com a força de um homem que sabe que o seu pescoço está na forca. Ele não queria mais apenas destruir o papel. Ele queria abrir o crânio de Eleutério. O aço do machado brilhou sob o sol pálido da manhã, mas Eleutério, movido por décadas de resistência e um desejo de justiça que ardia mais que a sua forja, não recuou. Ele ergueu o cabo de Ipê Negro de forma transversal. O choque foi seco. O machado de Germano se cravou na madeira escura, ficando preso. Naquele momento, os dois homens ficaram cara a cara, separados apenas por alguns centímetros de madeira e pelo hálito de ódio do feitor. Acabou, Germano, disse Eleutério, a voz saindo das profundezas do peito, calma e terrível. A terra não vai esconder o que vocês fizeram. O coronel escreveu cada gota de veneno que a sinhá colocou naquela xícara. Germano tentou puxar o machado, mas a madeira de Ipê parecia morder o aço, prendendo-o. Foi o tempo suficiente para o doutor Arnaldo e o delegado da vila, que tinha acabado de chegar atraído pelo tiro, agirem. O delegado sacou a pistola e apontou para o peito de Germano. Larga isso agora, ou você morre aqui mesmo na frente de todo mundo. Germano olhou em volta. Viu os outros trabalhadores da fazenda, homens e mulheres que ele chicoteou por anos, dando um passo à frente. Eles não tinham armas de fogo, mas tinham foices enxadas e, principalmente, não tinham mais medo. O feitor soltou o cabo do machado e levantou as mãos, o rosto suado e pálido como cera. Enquanto isso, o tabelião Valeriano, com a ajuda de Luzia, recuperou o pergaminho que estava a centímetros das cinzas da forja. Ele limpou a poeira do papel com as mãos trêmulas e começou a ler. O silêncio que se seguiu no pátio da fazenda Santa Cruz era tão pesado que se podia ouvir o estalar das brasas. Eu, Teodoro de Albuquerque, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, embora com o corpo falhando por mãos que deveriam me cuidar, começou o tabelião, a voz ganhando força a cada palavra. O documento não era apenas um testamento, era uma denúncia detalhada. O coronel descreveu como começou a sentir o gosto amargo no tônico, como viu Escolástica e Germano sussurrando sobre a venda das terras enquanto ele ainda respirava, e como ele decidiu esconder a verdade dentro da única coisa que a esposa nunca tocaria,
uma ferramenta de trabalho pesado. Repara na ironia do destino. O coronel sabia que Escolástica tinha nojo do suor, nojo do cabo da enxada e nojo de quem a empunhava. Ele usou o preconceito dela como o cofre perfeito. O documento nomeava Eleutério como o executor de sua última vontade. Ele declarava a alforria imediata de todos os escravizados da fazenda e, mais do que isso, destinava 1/3 das terras produtivas e todo o maquinário da oficina para Eleutério, como pagamento pela vida que ele salvou anos atrás. Dona Escolástica, que até então gritava e praguejava, caiu de joelhos na lama. O leque de seda preta, que ela usava como um escudo de arrogância, caiu no chão e foi pisoteado por um dos compradores que agora a olhava com nojo. Ela tentou balbuciar uma negação, mas o tabelião mostrou o final do documento. Lá estava a confissão de que o coronel tinha guardado o frasco de arsênico com as impressões digitais dela em cera, que ele mesmo coletou enquanto ela dormia, prevendo que ela tentaria negar tudo. A senhora queimou o papel que eu rasguei no enterro, disse Eleutério caminhando até ela. Mas esqueceu que o ferro e a madeira guardam a verdade melhor que a memória. A senhora riu da minha herança, mas foi essa enxada velha que cavou o buraco da sua prisão. O delegado não esperou mais. Ele algemou Germano e ordenou que seus homens levassem Escolástica para a carruagem. Ela seria levada para a capital da província, onde o crime de envenenamento contra um proprietário de terras era punido com o rigor máximo da lei. Germano tentou culpar a patroa, gritando que apenas cumpria ordens, mas ninguém lhe deu ouvidos. Os crimes que ele cometeu por conta própria, as marcas de chicote nas costas de tantos ali presentes, já eram sentença suficiente para garantir que ele nunca mais veria a luz do sol como um homem livre. Quando a carruagem partiu, levando os vilões sob o olhar de desprezo de toda a vila, um sentimento novo tomou conta da fazenda. Não foi uma festa barulhenta, mas um suspiro coletivo de alívio. O doutor. Arnaldo, o comprador de Minas, olhou para Eleutério com um respeito que nunca tinha mostrado a nenhum homem de sua cor. E agora, o que você vai fazer, Eleutério? As terras são suas por direito. O testamento é legal e o selo é autêntico, disse o tabelião, entregando o pergaminho ao ferreiro. Eleutério olhou para a enxada de ipê negro. O cabo ainda tinha o machado de Germano cravado nele. Ele puxou o aço com uma mão só, jogando o machado quebrado de lado. Ele olhou para Luzia, para os outros trabalhadores que agora o cercavam esperando uma liderança. Agora, disse Eleutério, passando a mão pela madeira escura da ferramenta. Agora a gente vai trabalhar essa terra para nós mesmos. O coronel deixou a enxada porque ele sabia que a liberdade sem o meio de sustento é apenas outra forma de fome. Essa fazenda não vai mais cheirar a medo. Vai cheirar a café plantado por homens livres. Nos meses que se seguiram, a Fazenda Santa Cruz passou por uma transformação que virou lenda na região. Eleutério, o ferreiro de poucas palavras, provou ser um administrador nato. Ele não usou o chicote, mas a lógica e o respeito. A oficina de ferreiro se tornou o coração do lugar, onde novas ferramentas eram forjadas, todas com o cabo de ipê, em homenagem ao objeto que mudou suas vidas. Luzia tornou-se a dona da Casa Grande, transformando o lugar que antes era palco de crimes em um refúgio para aqueles que não tinham para onde ir. O tabelião Valeriano, impressionado com a honestidade de Eleutério, tornou-se um aliado, garantindo que todos os papéis de propriedade fossem registrados corretamente em nome dos novos donos, impedindo que outros fazendeiros gananciosos tentassem tomar as terras por meios escusos. E quanto a Escolástica e Germano? Dizem os relatos da época que ela morreu na prisão, esquecida por todos, consumida pela própria amargura e pela pobreza que ela tanto temia. Germano foi enviado para as galés, onde o trabalho forçado que ele tanto impôs aos outros se tornou o seu único destino até o fim dos seus dias. A história da enxada de ipê negro atravessou gerações. Ela não era apenas uma ferramenta, era o símbolo de que a inteligência e a paciência de quem sofre podem vencer a força bruta de quem oprime. O orgulho cega quem pensa que o humilde não tem olhos, e a ganância de Escolástica a fez desprezar o exato objeto que trazia a sua ruína. Repara bem no fim dessa história.
Eleutério nunca se desfez daquela enxada. Mesmo quando ficou velho e não podia mais trabalhar na forja, ele a mantinha pendurada na parede de sua casa, com o cabo aberto, para lembrar a todos que a verdade pode ser escondida, mas nunca destruída. No fim, a justiça não veio de um tribunal distante ou de um herói de capa, mas de um homem simples que soube ler os sinais na madeira e no metal. Não existe crime perfeito quando se subestima a inteligência de quem nada tem a perder. A Fazenda Santa Cruz floresceu não sob o sangue do chicote, mas sob o suor da dignidade. E até hoje, dizem que quem passa pelas terras que um dia foram de Eleutério consegue ouvir o som rítmico de um martelo batendo na bigorna, lembrando a todos que a liberdade é algo que se forja dia após dia. Se essa história de justiça e reviravolta tocou você, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos relatos que a história oficial tentou apagar. Compartilhe este vídeo com seus amigos e comente abaixo. Você acredita que a justiça sempre encontra um caminho, mesmo que demore décadas? Escreva também de qual cidade você está assistindo este vídeo. Até a próxima história.